Olá, amigurumeira! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à aula 1 da Oficina Fofuxo, onde durante 4 aulas nós vamos aprender a fazer esse coelhinho aqui do início até o final. E você vai sair dessa oficina com um coelhinho prontinho para presentear, para decorar a sua casa ou até mesmo para vender e começar a ter um negócio trabalhando aí dentro da sua casa. E durante essas 4 aulas eu vou ensinar do básico ao avançado. Então você vai aprender os pontos básicos, você vai aprender a segurar a sua agulha, você vai aprender qual material você precisa comprar para fazer o seu coelhinho e você também vai aprender técnicas avançadas como costura invisível, esqueleto 100% seguro e também aplicação de feltro em amigurumi. Depois dessas 4 aulas você já vai poder se considerar como uma amigurumeira profissional. E olha só, eu enviei esse coelhinho para uma das minhas amigurumeiras testarem e olha o que ela achou desse padrão. Eu fui convidada pela Caco para testar a receita do novo personagem que a Ju desenvolveu, o Fofuxo. Olha só que coisinha mais rica, gente. Olha o Fofuxo, a cenourinha dele. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Ele é articulado. Mais uma vez, a Ju trazendo um padrão super gostoso de a gente trabalhar, super rápido, né? Extremamente prazeroso. Bora com a gente aprender a fazer o Fofuxo também? E pode ser que você esteja aí do outro lado pensando, ela conseguiu porque ela já é amigurumeira. Mas não se preocupe, porque nessa aula eu vou te ensinar os primeiros pontos. E você vai descobrir que fazer amigurumi é mais fácil do que parece. Mas eu também vou te mostrar como você pode transformar esse coelhinho em outros bichinhos, como um cachorro, um gatinho, um dinossauro, uma tartaruga, qualquer bichinho que você imaginar. E aqui também eu vou te dar técnicas e dicas de como você pode começar a vender os seus primeiros amigurumis. Tá duvidando? Então escuta a história dessa amigurumeira que participou de uma oficina como esta e hoje tá colhendo os resultados. Oi pessoal, meu nome é Débora, falo de São Paulo, tenho 35 anos e comecei a fazer amigurumi há pouco mais de 6 meses. Eu aprendi os meus primeiros pontos com aqueles kits prontos e eu confesso que os meus primeiros trabalhos ficaram bem ruins. E aí eu resolvi dar um tempo. Mas aí eu vi o anúncio da oficina dele no Instagram, comecei a reproduzir as técnicas e durante as aulas comecei a enxergar melhor os pontos, fazer os trabalhos com mais consciência e eu fiquei apaixonada. Inclusive isso também já logo depois da oficina, isso já me rendeu as minhas primeiras encomendas. Eu me dedico, eu me apaixono pelo padrão, eu coloco delicadeza nas peças, carinho, e eu vejo o potencial das historinhas para as crianças que vão receber, ou então para a decoração dos quartinhos, e isso me torna tudo muito mais leve. A dica que eu dou para todo mundo é: comece e não desista. Essa história é muito legal mesmo. E durante a semana passada, quando eu falei que eu ia ensinar a fazer esse amigurumi aqui inteiramente de graça, muita gente lá no Instagram e no YouTube duvidaram e até me chamaram de mentirosa. E agora eu quero explicar para você o porquê eu realizo oficinas como essa totalmente gratuitas. Mas para isso eu preciso de contar um pouquinho da minha história e como eu conheci o amigurumi. Muitas pessoas pensam que eu nasci em berços de ouro e que tudo isso bonitinho aqui, esse monte de fio, esse monte de amigurumi, essa mesa bonita, sempre esteve por aqui. Mas na verdade eu nasci numa família bem pobre, pobre mesmo. A gente morava na roça quando eu era pequena. Meu pai era mecânico e a minha mãe era costureira. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira e a nossa infância foi muito simples. Mas quando eu completei 16 anos e eu terminei meu ensino médio, eu consegui ganhar uma bolsa de estudos em uma faculdade lá na Bahia. E aí eu fui para lá fazer a faculdade de administração. A bolsa que eu ganhei, eu tinha que trabalhar para pagar os meus estudos. Então eu trabalhava de dia e estudava à noite. E com o meu trabalho, eu abatia no preço da mensalidade da faculdade. E foi assim que eu consegui fazer a minha faculdade de administração. Depois de 4 anos, eu estava formada. Eu tinha um diploma na mão, mas eu não tinha nenhum emprego. E essa é a realidade da maioria das pessoas que se formam hoje no Brasil, né? A faculdade hoje não garante um emprego e principalmente não garante estabilidade financeira. Me conta aqui nos comentários, você é formado em alguma coisa? Coloca aqui em que área você se formou. Nessa faculdade aconteceu uma coisa muito legal. Eu conheci o meu marido, o Renato. E depois da faculdade a gente se casou e a gente se mudou para Manaus. Lá eu arrumei um emprego como caixa interno. Aquela pessoa que paga boleto,
pagamento e faz recebimento de cheque, algumas coisas, alguns movimentos internos dessa empresa. E nesse meu primeiro emprego, eu recebia R$750 bruto para trabalhar das 8 horas da manhã às 6 da tarde. Imagina você se dedicar 4 anos à faculdade, estudando e trabalhando para no final você trabalhar ganhando R$750, que era o salário mínimo da época. Mesmo assim, por ser o meu primeiro emprego, eu me dediquei bastante. E trabalhando bastante ali, eu recebi alguns aumentos e no final de mais ou menos 3 anos eu ganhava R$1.200 bruto. Eu pegava 2 ônibus para chegar nesse emprego e depois que saía eu pegava 2 ônibus para voltar para casa. Quando eu saía de casa estava escuro ainda e quando eu voltava para casa já era escuro de novo. Mas esse não era o pior. O pior para mim era ter que aguentar chefe e também os clientes buzinando no meu ouvido. Tudo isso para no final do mês ganhar 1.200 bruto, que dava em torno de 900 e alguma coisa líquido no bolso. Nessa época eu comecei a fazer algumas caricaturas, nada profissional, mas eu comecei a fazer e comecei a vender. E aí eu vendi um desenho numa folha mais ou menos desse tamanho aqui por R$100. Esse desenho demorava cerca de uma semana para eu fazer bem feitinho. E eu vendia por R$100. Aí que o bichinho do empreendedorismo me picou. Eu comecei a pensar, se eu vendesse 10 caricaturas dessa por mês, já seriam R$1.000. E além da caricatura, eu sabia fazer outros artesanatos, como o básico de costura, trabalhar um pouquinho com feltro, fazer bolo com pasta americana e outras coisinhas. Nessa época eu ainda não sabia fazer crochê, mas eu imaginava que o artesanato poderia me dar essa liberdade financeira e essa liberdade de tempo também. Então, juntei toda a minha coragem e decidi pedir minhas contas. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre desenho e comecei a investir um pouquinho em outros artesanatos. Mas aí eu engravidei do meu primeiro filho. E aí você já sabe, né? Quando a gente engravida, parece que a gente só tem tempo pra ele. E quando nasce, então, meu Deus, ele pega o tempo todinho só pra ele. E assim eu fiquei por 2 anos me dedicando 100% ao meu primeiro filho. E olha, eu acho que essa é a profissão mais importante de todas. E eu tinha muito carinho e era muito importante pra mim acompanhar o desenvolvimento do meu filho bem de pertinho. Mas depois de 2 anos trabalhando em casa, limpando a casa, cuidando do meu filho, limpando bunda de menino e trabalhando assim o dia todo, eu comecei a ficar bem frustrada profissionalmente. Porque no final do dia eu estava super cansada e eu sentia que eu não tinha realizado nada profissionalmente. E nessa época a gente estava passando por bastante aperto financeiro. Então a gente morava de favor na casa da minha sogra. E eu me lembro muito bem, depois de um dia muito cansativo, fazendo comida, indo na feira, levando o meu filho para brincar, limpando ele, dá banho, dá comida, faz uma coisa, faz outra, mãe pra cá, mãe pra lá, cadê a comida? E no final do dia eu me sentar no sofá e pensar, o que eu fiz hoje? A sensação que eu tinha é que eu não tinha feito nada realmente de importante. E o pior é que eu não podia comprar nada pra mim e nem pro meu filho, porque eu não tinha o meu próprio dinheiro. Eu tinha decidido ficar com o meu filho em casa e eu não me arrependia dessa decisão, mas eu queria ter o meu próprio dinheiro, nem que fosse pouco dinheiro, mas aquele dinheiro que eu pudesse falar que ele era 100% meu e que eu posso decidir 100% o que fazer com esse dinheiro. Isso começou a me deixar triste, cada dia mais triste, e eu comecei a entrar em um estado de depressão. Eu não sabia na época que aquilo era depressão, mas eu estava o tempo todo nervosa e nada mais me deixava feliz como antes. E além disso, tudo que eu ia comprar, fosse um supermercado, um pão, um sorvete ou uma blusinha pra mim, eu tinha que pedir dinheiro pro meu marido. E aquilo pra mim era de uma certa forma humilhante, porque a minha mãe sempre trabalhou em casa e ela sempre pôde comprar as suas próprias coisas. Por mais que meu marido não reclamasse de dar dinheiro pra eu gastar com alguma coisinha, mas eu sabia que aquele dinheiro ia fazer falta em casa. E não era eu que tinha ganhado aquele dinheiro, mas sim o meu marido. Isso foi me deixando triste, e eu comecei a ficar realmente depressiva. E dentro dessa história toda, estava chegando o aniversário de 2 anos do meu filho. E eu queria dar um presente especial pra ele. Mas a gente não tinha dinheiro pra comprar alguma coisa especial. E foi aí que a minha amiga viu um amigurumi no Instagram de uma outra artesã. E aí ela falou, olha que legal, esse brinquedo com certeza o Theo ia amar. Era um dinossauro de amigurumi, mais ou menos 25 centímetros ou 30 centímetros. Eu fiquei super animada porque eu achei aquele brinquedo incrível. Ele era diferente de um brinquedo de plástico qualquer. Ele era uma coisa que trazia uma carga emocional, onde uma pessoa tinha feito com as suas próprias mãos. Eu conseguia ver o meu filho segurando
segurando aquele amigurumi por muito tempo e se lembrando dele como parte da sua infância. Eu achei a história e o conceito do amigurumi lindo demais, mas nessa época eu nem imaginava que eu mesma podia fazer, porque eu não sabia fazer crochê, assim como talvez você ainda não saiba crochê e vai aprender aqui nessa oficina. Quando eu perguntei para essa artesã qual era o preço desse amigurumi, ela falou que era R$70. Nessa época, pelo amigurumi não ser tão famoso quanto ele é hoje, ele era bem desvalorizado. Hoje, esse mesmo amigurumi poderia ser vendido até por R$200. Mas o fato, apesar dele ser barato, o fato é que eu não tinha dinheiro para comprar esse amigurumi. Eu não tinha R$70, nem mesmo R$50 para comprar esse amigurumi. Então eu agradeci essa artesã, mas eu fiquei pensando nesse amigurumi. E aí eu entrei no YouTube e pesquisei se eu conseguiria fazer um crochê como esse. Afinal de contas, eu já sabia fazer algum outro artesanato e talvez, se eu praticasse muito, eu conseguiria fazer um amigurumi como esse para dar pro meu filho. Eu entrei no YouTube, pesquisei alguns pontos e em apenas um dia eu aprendi o que você vai aprender nessa aula hoje. Eu descobri que o amigurumi são apenas 5 pontos: correntinha, anel mágico, ponto baixo, aumento e diminuição. Quando você aprender esses 5 pontos, você consegue fazer qualquer coisa que a sua imaginação desejar. Seja um personagem ou mesmo uma pessoa. Você consegue depois que você aprender a fazer esses 5 pontos. É por isso que eu te falo que aqui nessa aula você já vai se tornar uma amigurumeira profissional. Eu fiquei muito surpresa em descobrir que era possível fazer um amigurumi em apenas um dia. E depois dessa aula do YouTube, eu descobri que eu estava pronta para fazer qualquer amigurumi. Eu fui na loja e comprei 2 novelos de fio e uma agulha, e também um pouquinho de enchimento e um olhinho. O investimento total dessa compra foi de cerca de R$20 a R$25. E aí eu estava pronta para fazer o presente de aniversário do meu filho. Eu decidi fazer uma raposa bem grandona para ele, cerca de 30 centímetros, porque nessa época a raposa estava bem na moda. E bichinho era uma coisa que sempre me encantou demais. Só que nessa época não tinha muitas receitas disponíveis e também não tinha nenhum curso para me ensinar passo a passo. Então eu comecei a aprender meio que sozinha como fazer aquele bichinho. E eu fiz o meu primeiro amigurumi grandão. Demorei cerca de 1 mês para fazer esse amigurumi. E uma coisa me intrigava: se fazer amigurumi era tão fácil, por que eu tava demorando tanto para fazer esse personagem? Mas tudo bem. No final desses 30 dias eu tinha a minha raposinha pronta. E eu fiquei tão orgulhosa e tinha sido tão prazeroso para mim fazer aquela raposinha como nunca nenhum outro artesanato tinha sido. Eu nunca senti tanto prazer em fazer alguma coisa quanto eu senti fazendo aquele amigurumi. Aquele amigurumi me relaxou. Quando eu pegava para fazer cada ponto, eu me sentia tranquila e em paz. É como se todas as vozes da minha cabeça silenciassem e como se eu sentisse que eu estava finalmente produzindo uma coisa realmente importante, mesmo que ainda não fosse para vender, fosse apenas para o meu filho. No final desses 30 dias, as minhas mãos tinham produzido um brinquedo e isso para mim era simplesmente mágico. Então, antes do aniversário do meu filho, eu entreguei essa raposa para ele. Ele achou muito bonitinha, beijou, conversou com ela um pouquinho, mas como ele é autista, ele não deu muita atenção para essa raposinha. E logo a raposinha estava ali na cama, no cantinho, junto com as outras pelúcias dele. E aí eu comecei a pensar, será que igual aquela menina do Instagram estava vendendo o amigurumi dela, eu também conseguiria vender essa raposa? Afinal de contas, se eu conseguisse vender, eu poderia fazer outra raposa pro meu filho. E eu ainda poderia usar esse dinheiro para comprar o presente de aniversário que o meu filho realmente queria, que era blocos de construção ou o Lego. Aí eu peguei esse amigurumi, tirei uma foto do jeito que eu conseguia e postei em um grupo de desapego do Facebook, porque eu não tinha Instagram para venda, eu não tinha nada profissional. Naquele dia, eu era exatamente como você é agora. Eu tinha acabado de aprender a fazer amigurumi e eu não tinha nada profissional para vender o meu amigurumi. Eu tava apenas tentando. Quando eu postei nesse grupo de desapego, onde eu comprava roupas usadas para o meu filho, em menos de uma semana, uma mulher apareceu perguntando pelo preço desse amigurumi. E eu, meio com medo, falei que era R$100. Olha só, mais caro do que a pessoa estava cobrando pelo dinossauro dela. E aí, essa pessoa disse que iria comprar o meu amigurumi. Eu fiquei meio sem acreditar, mas eu coloquei ali num saquinho, coloquei um laço como se fosse um presente e esperei ela buscar na minha casa no outro dia. E para minha surpresa, ela foi mesmo e levou 2 notas de R$50. Gente, quando eu fiz essa transação, como se eu fosse acostumada a vender amigurumi sempre, e quando eu segurei esses R$100
reais nas minhas mãos, eu mandei foto pro meu marido toda feliz dizendo: olha o que eu tenho nas minhas mãos, o meu próprio dinheiro que eu consegui vendendo o meu primeiro amigurumi. Aquele dinheiro foi tão especial, eu estava tão feliz, e essa é a foto que eu mandei no WhatsApp do meu marido. E eu falei pra ele assim: agora eu vou rachar de ganhar dinheiro vendendo o meu amigurumi. Eu tinha feito aquela raposa em 30 dias, mas eu sabia que se eu tivesse a técnica certa, eu poderia fazer essa raposa em menos tempo. E aí eu pensava assim: se eu vendi essa raposa por 100 reais e eu conseguir vender 10 raposas dessa em um mês, já vai ser 1.000 reais. Já pensou eu ganhando 1.000 reais trabalhando dentro de casa, cuidando do meu filho e tendo meu próprio dinheiro? Então nesse dia eu tomei uma decisão. Eu vou me dedicar, eu vou estudar o amigurumi, eu vou estudar a técnica do amigurumi e também estudar as técnicas de venda desse amigurumi. E o amigurumi, ele vai ser não apenas o meu hobby, mas a minha profissão. Eu vou ter o meu próprio dinheiro. Eu vou me sentir reconhecida e valorizada. E foi isso mesmo que aconteceu. Pouco a pouco eu fui aprendendo técnicas para fazer um amigurumi mais rápido e também técnicas de venda para ter o meu faturamento todos os meses. Depois de cerca de 2 anos estudando e aplicando, eu aprendi a fazer um amigurumi como esse em cerca de 4 horas. Imagina uma coisa que no começo levou 30 dias para ser feito, agora eu conseguia fazer em 4 horas. E eu também coloquei técnicas de venda onde eu conseguia vender um amigurumi de 4 horas, não por 100 reais, mas sim por 150 reais. Faz as contas. Se você trabalha 8 horas por dia e faz 2 amigurumis por dia e vende isso durante 20 dias e cada amigurumi você cobra 150 reais, em um dia você tem 300 reais. Em 20 dias você faz 6.000 reais. Agora imagina se você decide trabalhar apenas 4 horas por dia. Talvez porque você já trabalha fora, ou talvez você tenha filho pequeno e tem que dar atenção para eles, e você decide trabalhar apenas 4 horas. E dentro dessas 4 horas você faz um amigurumi como esse e vende ele por 150 reais. Em 20 dias você faz 3.000 reais. Imagina você fazendo 3.000 reais trabalhando dentro da sua casa, e pode ser que você esteja pensando: essa conta não tá batendo. Eu não conheço nenhuma amigurumeira e nenhuma artesã que fatura 3.000 reais. Então deixa eu te mostrar algumas das minhas alunas que aplicaram a mesma estratégia que eu usei na minha vida e hoje faturam 3.000 reais também. Eu sou Raquel Farias, sou do Rio de Janeiro, e quando eu engravidei, eu sempre falava pra Deus: eu não quero trabalhar fora, eu não quero perder o crescimento da minha filha. Foi onde eu conheci a Caco. Acho que foi uma luz de Deus pra minha vida. Eu conheci a Ju, comecei a participar das oficinas, depois de tantas técnicas que eu aprendi através da Caco. Meu nome é Elisa, sou de Álvares Machado, interior de São Paulo. Eu sou Eliette Jantin, da cidade de Piracicaba, São Paulo. Eu sou a Muyara, eu moro no assentamento Itamaraty, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Comecei a fazer amigurumi, já faz 8 meses que eu tô nessa caminhada. Fazia um, vendia um mês, no outro mês fazia outro, ficava 2 sem fazer. Nunca tive assim mesmo como profissão. Eu nunca imaginei que a renda do amigurumi fosse a minha renda principal, porque quando eu iniciei era só uma renda extra. Às vezes eu chegava a tirar 300, 500 reais no mês, né? E a minha maior venda que eu tinha feito até então era de 200 reais. Nossa, quando eu vim, falei: esse mês eu ganhei dinheiro. E eu estava enganada. Eu vivia fazendo amigurumi, só que eu fazia vários tipos de amigurumis que demoravam às vezes dias para fazer, às vezes eu virava noite para poder entregar a encomenda, né, para terminar o pedido, né? E aí a Caco veio com esse, mostrando um padrão simples, fácil de fazer, rápido e lucrativo, gente. E quando eu vi os feedbacks, né, eu falei: agora é o meu momento. Agora é o momento que eu vou colocar os métodos em prática e que eu vou alcançar o meu racheio. E realmente eu coloquei os métodos em prática e eu alcancei o meu racheio. R$3.285 que eu consegui em um mês. Quando eu fui fazer as contas de que eu tinha faturado, eu alcancei R$3.040 e Deus foi muito bom, porque Ele abriu as portas. Faturei R$3.365, algo assim muito além do que eu imaginava. Hoje eu posso dizer, eu tenho uma renda boa, posso ajudar meu marido em casa, comprar um presente para minha filha, é muito bom. A Caco realmente me ensinou a viver de amigurumi, porque o amigurumi realmente é lucrativo. Me sentindo muito realizada, feliz e agradecida. Tenho muito a aprender e eu sei como dar valor naquilo que realmente tem valor, que são os nossos amigurumis.
E o meu conselho, não percam todo o conhecimento que a Ju nos passa, que a Ju nos pega realmente pelas mãos e não larga. E lembra que no começo dessa história eu disse que eu ia te contar o porquê que eu organizo oficinas gratuitas como essa para ensinar o amigurumi? Acontece que o amigurumi mudou a minha vida. Depois daquela primeira raposinha, eu nunca mais fiquei nem um mês sem ter a minha própria renda trabalhando com amigurumi. E o melhor de tudo não é nem o dinheiro, era a forma como eu comecei a me sentir. Eu comecei a me sentir valorizada, reconhecida. A cada novo amigurumi que eu fazia, eu me sentia viva. Eu sentia que eu estava fazendo algo importante. E ver o meu filho falando de mim com todo o orgulho do mundo, que eu fazia brinquedo e que eu vendia brinquedo para outras crianças também, aquilo não tinha preço. O amigurumi mudou a minha vida. E hoje, o amigurumi muda a vida das minhas alunas também. E é por isso que nessa semana, eu quero que você deixe o amigurumi mudar a sua vida também. Se você nunca fez amigurumi, talvez você vai achar essa aula um pouquinho difícil. Mas eu te desafio a fazer esse amigurumi junto comigo, não depois. Se você tiver alguma dificuldade, pausa o vídeo, faz mais devagar, volta ao vídeo um pouquinho, faz de novo, mas eu só te peço uma coisa: não desista do amigurumi, porque o amigurumi mudou a minha vida e mudou a vida de milhares das minhas alunas. E eu tenho certeza absoluta que o amigurumi também pode mudar a sua vida. Mas para isso, é igual você tomar remédio. Não adianta você comprar o remédio e guardar na prateleira. Você precisa beber esse remédio para você realmente sentir o efeito. E para o amigurumi fazer o efeito, você precisa realmente experimentar. Então, assim como eu fiz um compromisso naquele dia, dizendo que o amigurumi mudaria a minha vida, eu quero que você pegue um papel e escreva o seu compromisso. Escreve assim, ó: eu, Juliana Sanches, coloca o seu nome aí. Eu me comprometo a fazer o meu primeiro amigurumi. E eu prometo que eu vou deixar o amigurumi mudar a minha vida também. E se você ainda tá pensando aí, será que eu consigo? Eu vi essas mulheres conseguindo, mas será que eu consigo? Quando eu era pequena, minha mãe tinha um ditado, me ajudava muito. E até hoje eu penso nisso quando eu tenho um novo desafio. Ela falava assim: se Maria, que era mais nova, deu conta, você dá conta também. Maria era uma criança imaginária, que supostamente era mais nova do que eu. E ela conseguia fazer qualquer coisa. Então se eu falava pra minha mãe: eu não sei andar de bicicleta, será que eu vou conseguir andar sem rodinha? E ela falava: dá conta. Se Maria, que era mais nova, deu conta, você dá conta também. Eu falava: mãe, será que eu vou entrar na faculdade? Será que eu consigo passar no vestibular? E ela falava: dá conta sim. Se Maria, que era mais nova, deu conta, você dá conta também. E agora eu quero falar pra você assim como minha mãe falava pra mim. Você estiver pensando aí: será que eu dou conta de fazer amigurumi também? Será que eu dou conta de vender o meu amigurumi? Será que eu dou conta de ter uma renda de 3 mil reais trabalhando dentro da minha casa? Eu vou falar pra você como a minha mãe falava: você dá conta sim. Sabe por quê? Porque se Maria, que era mais nova, deu conta, você também dá conta. E se essas centenas de alunas minhas conseguiram, você também consegue. E agora, finalmente chegou a hora. Vamos lá pra mesa, porque hoje nós vamos fazer os braços e as patinhas do nosso coelho. Amanhã nós vamos fazer a barriguinha e o esqueleto dele. Depois de amanhã nós vamos fazer a cabeça e a aplicação dos olhos e do filtro. E na última aula nós vamos fazer a orelha, o cabelinho e o focinho. Mas antes da gente ir para a aula, eu quero que você me prometa que você não vai parar com nenhuma dificuldade aqui nessa aula, que você vai ser firme até o final. Se no final dessas 4 aulas você falar: eu fiz o meu amigurumi e não gostei, tá tudo bem, você pode seguir a sua vida. Mas se no final dessas 4 aulas você tiver esse amigurumi nas suas mãos e você decidir que isso é para você, eu vou estar aqui para te ajudar a ir para um próximo nível. Então vamos lá para a mesa para a gente começar o nosso fofucho. Para esse projeto nós vamos utilizar fio na cor cinza e branco, uma agulha de crochê que seja compatível com seu fio. Eu estou usando a agulha número 3 milímetros. Você também vai precisar de uma tesoura e pode ser qualquer tesoura. Essa aqui é uma tesoura escolar. Uma agulha de tapeceiro, que é essa agulha que tem a ponta um pouco mais grossa e que tem esse buraco maior, facilitando a entrada do seu fio de crochê. Nós também vamos utilizar um marcador de pontos, como esse cadeadinho aqui, ou você pode usar uma ponta de fio para marcar e eu vou te mostrar como daqui a pouco. E para esse amigurumi nós vamos utilizar o olhinho oval número 10. Esse olhinho você encontra lá na loja Caco. Caso você não queira usar o olhinho oval, nós podemos usar também o olhinho redondo normal, número 9 ou 10. E para dar um toque todo especial no nosso amigurumi, nós vamos utilizar feltro branco.
E eu vou mostrar para você como cortar o feltro de forma certa para ele ficar bem certinho. E para finalizar os materiais, nós vamos utilizar enchimento de fibra acrílica para colocar dentro do nosso amigurumi e ele tomar forma. Lembrando que você pode utilizar o fio que você preferir e também as cores que ficarem melhor para você. Aqui eu tenho um exemplo de um amigurumi feito com um fio mais fino e misto, metade acrílico, metade algodão, e aqui um fio 100% acrílico e um fio também mais espesso. Aqui eu utilizei a agulha número 3 e para fazer esse eu utilizei a agulha número 4. E a diferença de tamanho deles é bem grande. A receita dos dois é a mesma, é a receita que eu vou te ensinar aqui. Então agora que você já sabe toda a lista de materiais, vamos para os pontos básicos. No amigurumi você só utiliza 5 pontos. A base são 5 pontos. Depois você vai aprender outras técnicas. Mas por enquanto você vai utilizar 5 pontos. Correntinha, ponto baixo, aumento, anel mágico e diminuição. Apenas esses 5. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar é como segurar a sua agulha. E a forma de segurar a sua agulha vai depender de como você se sente mais confortável. Existem pessoas que seguram a agulha como uma caneta, né? Ela segura assim como uma caneta e vai trabalhando. Essa é uma forma mais elegante de segurar. Não é a forma que eu seguro. A forma que eu seguro é a forma faca. É como se eu fosse cortar um bife mesmo. Dessa forma aqui. Eu seguro a minha agulha desse jeito e eu deixo esse dedo livre para ajudar o trabalho. Então eu seguro ela bem assim mesmo, como se eu fosse cortar um bife com força, e esse dedo aqui vai trabalhando para me ajudar a puxar o ponto, segurar aqui o meu trabalho, e essa outra mão vai ficar o trabalho e também o fio. Agora que você já aprendeu como que segura a sua agulha, vamos aprender a segurar o fio que você vai trabalhar. Você vai pegar a ponta do seu fio e você não vai trabalhar com essa pontinha pequena, ela vai ficar sobrando para dar uma segurança no seu trabalho. Cada pessoa segura de uma forma, então se você já segura o seu fio de outra forma e tá dando certo, pode continuar segurando dessa forma. Eu vou mostrar como que eu seguro e como que eu me sinto à vontade para tensionar o meu fio da forma correta. Eu pego a ponta do fio, seguro com os meus 3 dedos, mindinho, seu vizinho pai de todos, e passo por cima do fura-bolo. É dessa forma que eu seguro. E esse dedão aqui, ele vai segurar o meu trabalho bem pertinho e deixar o meu fio aqui apertadinho para eu trabalhar bem certinho. Esses 3 dedos aqui, eles vão controlar a tensão do fio. Se eu aperto mais ou se eu folgo mais. Apertado, folgado, apertado, folgado. Esses dedos servem para controlar a tensão do meu fio e, consequentemente, do meu ponto. Agora que você já aprendeu como segura sua agulha e como segura o seu fio, vamos aprender a fazer o primeiro ponto que qualquer criança aprende, que é a correntinha. Sua avó te ensinou a fazer correntinha quando você era pequeno? A minha avó me ensinou quando eu era pequena só a correntinha também, não ensinou mais nada. Olha só, para fazer a correntinha você vai precisar de um ponto deslizante, um ponto corrediço. Você coloca o seu fio aqui dentro da mão, dá a volta no seu dedo, faz um peixinho e passa o fio grande dentro e puxa. Você vai fazer um ponto corrediço. Ó, você puxa e ele fecha na sua agulha. Você vai trabalhar no fio grande, você não vai trabalhar com essa pontinha aqui. E para você segurar, ó, lembra que eu falei? Passa o fio grande aqui por dentro da mão, por cima do seu dedo indicador e segura com o seu polegar aqui, ó, bem pertinho do ponto. Você vai pegar a sua agulha de baixo para cima, ó, por baixo do seu fio, pesca ele com um gancho, a sua agulha tem um gancho aqui, você pesca o seu fio com um gancho e vira ele para baixo e passa pelo Vzinho puxando o seu fio. De novo, passa por baixo, pesca o fio e puxa pelo Vzinho. Olha o Vzinho aqui, ó. Um V, outro V e por aí em diante. Pesca, vira para baixo e puxa. Pesca, vira para baixo e puxa. Por que eu sempre viro para baixo? Porque o seu ponto é um Vzinho e a sua agulha é um gancho. Quando você entra, se você virar para frente, o seu gancho vai enganchar no V. Quando você vira para baixo, ele vai passar aqui por baixo do seu V. E aí ele vai deslizar facilmente. Por isso que eu sempre viro a minha agulha para baixo e ele passa facilmente. Isso aqui que a gente está fazendo é uma correntinha. E é o primeiro ponto do seu amigurumi. Ó, enfio por baixo, puxo. Enfio por baixo, viro e puxo. Por baixo, pesco, puxo. Por baixo, pesco e puxo.
Cada vezinho desse é uma correntinha. Então, para você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fazer 10? Passo por baixo, puxo. Agora eu tenho 10 correntinhas. Se elas estiverem certinhas, elas vão ficar dessa forma aqui. Treina a fazer a sua correntinha, tentando tensionar os pontos para eles ficarem todos da mesma largura. Qual é o contrário disso? Se você fizer uma muito larga, assim, aí uma muito apertada, olha como é que ela vai ficando toda torta, ó. Muito larga e uma muito apertada e por aí vai. Ela vai ficar dessa forma aqui, bem feiosa. Então, você vai treinar a fazer todas elas do mesmo tamanho. Todas elas com a mesma força. E lembre-se, gente, no amigurumi funciona o seguinte. Se você estiver fazendo força, você está fazendo errado. O amigurumi precisa ser prazeroso para você. Se você precisar fazer força aqui, é porque você está apertando demais. Então, pode dar uma folgada aqui no seu dedo, deixa ele mais livre, faz um pouquinho mais folgado, que vai ser mais gostoso de trabalhar. Depois que você treinar bastante, vamos diminuir aqui para 10 correntinhas e vamos fazer o ponto baixo. Mas primeiro, treina bastante a correntinha, tentando deixar os pontos todos do mesmo tamanho. Agora que você já treinou a correntinha e ela tá ficando bonitinha assim, ó, um monte de vezinho todos do mesmo tamanho, vamos aprender a fazer o ponto baixo. E nós vamos aprender a fazer o ponto baixo na correntinha, tá? Então, como que nós vamos fazer? Pra gente fazer um ponto baixo, a gente vai subir mais uma correntinha, que vai ser a altura do seu ponto. Esse aqui a gente está trabalhando na lateral, na horizontal. Agora a gente sobe uma para voltar fazendo ponto baixo. Então vamos subir uma correntinha, pula essa última correntinha que não é um ponto, tá? É só a altura do nosso ponto. E na penúltima a gente engancha aqui, ó. A gente coloca a nossa agulha dentro da correntinha, passa por debaixo do nosso fio, pesca ele, puxa, vamos ficar com 2 alcinhas dentro da sua agulha, passa por debaixo, pesca o fio e puxa. Nós temos nosso primeiro ponto baixo. Não entendi nada, Ju. Vamos fazer de novo? Vamos. Passa por dentro da próxima correntinha, por baixo do seu fio, pesca e puxa. Agora eu fico com 2 alcinhas, pesco de novo, tiro as 2 alcinhas. E a gente vai fazendo isso até chegar lá no final do trabalho. Passo por dentro da correntinha, pesco o fio, tenho 2 alcinhas, pesco, tiro as 2 alcinhas. Passo pela minha correntinha, pesco o fio, pesco de novo, tiro as 2 alcinhas. Olha só, vou fazendo isso aqui em cada correntinha e eu vou tendo aqui um fio, uma mecha de ponto baixo. E pode ficar tranquilo, porque esse aqui é só o início. Depois você vai ver que isso aqui é muito fácil de fazer. Quando você treina, isso aqui fica muito fácil de fazer. E olha como é que fica, gente. O ponto baixo, ele tem um Vzinho na altura e ele tem um Vzinho aqui em cima, igual a correntinha que a gente fez. Então, ele tem um Vzinho aqui e um Vzinho aqui. Cada Vzinho desse aqui é um ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque você fez nas 10 correntinhas. Para você fazer mais ponto baixo, você sobe uma correntinha, vira o seu trabalho e volta fazendo agora no Vzinho. Você passa a sua agulha no Vzinho, atravessa no Vzinho, pesca o seu fio, 2 alcinhas, pesca o seu fio, você tem mais um ponto baixo. Passa aqui no Vzinho, pesca o seu fio, 2 alcinhas, pesca o seu fio e aí por diante. Passo pelo Vzinho, 2 alcinhas, tiro as alcinhas e a gente vai fazer isso até chegar lá no final. Treina o seu ponto baixo agora, de 10 em 10, até você perceber que você já pegou o ritmo do ponto baixo e que todos eles estão ficando do mesmo tamanho e sem buraquinho, tá bom? A sua tensão do seu ponto tem que ser a tensão da agulha, a mesma grossura da agulha, tá vendo? Não dá para colocar outra agulha dentro desse ponto, ó. Mas ao mesmo tempo ele corre livre na minha agulha. Pode ir subindo, faz uma correntinha, vira o seu trabalho e vai fazendo aí quantas vezes você sentir que você precisa para ser confiante no seu ponto baixo. Agora que você já aprendeu, eu vou te ensinar a fazer aumento. O que é aumento, Ju? Aumento vai ser muito utilizado no amigurumi.
No amigurumi você só utiliza 5 pontos. A base são 5 pontos. Depois você vai aprender outras técnicas. Mas por enquanto você vai utilizar 5 pontos. Correntinha, ponto baixo, aumento, anel mágico e diminuição. Apenas esses 5. Você já aprendeu a correntinha e o ponto baixo. Agora vamos aprender o aumento. O aumento, gente, nada mais é do que 2 pontos no mesmo buraquinho. Então eu venho aqui, ó, no meu Vzinho, faço um ponto baixo. Agora eu entro no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Agora no lugar que tinha 1 ponto, agora tem 2. Vamos fazer de novo, ó. Um buraquinho e agora no mesmo Vzinho eu puxo fazendo 2 pontos. Se você olhar bem de pertinho, você vai ver 2 pontos no mesmo buraquinho. Esse é o aumento e ele serve para dar tamanho na sua peça. Quanto mais aumento você faz, maior vai ficar a sua peça. Então, olha só. Vamos fazer aqui um ponto e um aumento. Então, ponto. E agora, no próximo ponto, eu faço 2 pontos. Vamos fazer isso até o final? Um ponto. E agora 2 pontos no mesmo ponto que a gente chama de aumento. E eu tenho uma técnica para eu não esquecer o aumento, que é, eu falo au no primeiro ponto e mento no segundo ponto. Olha só, um ponto baixo, né? E agora vamos fazer o aumento. Então, eu faço au no primeiro ponto, agora no mesmo buraquinho eu faço mento. E se eu fosse fazer de novo aqui, aumento. E por aí vai. Isso me ajuda a lembrar que eu não fiz o aumento inteiro, mas só um ponto. Aí eu falo aumento. Esse é o aumento. Agora, vamos deixar essa peça, porque isso aqui é um trabalho plano. E a gente quase não trabalha com peça plana. No amigurumi, a gente trabalha em peça circular, em espiral. E a gente começa não com a correntinha, mas com um anel mágico. Para fazer o anel mágico, nós vamos largar esse trabalho plano aqui de lado. E você pode desmanchar se você quiser. E vamos começar com o anel mágico. Esse aqui é um ponto um pouco complicado no começo, mas depois você nem vai perceber que está fazendo. Confie. E aqui embaixo eu vou deixar uma foto mostrando o passo a passo do anel mágico, tá bom? Mas ele é bem simples, presta bastante atenção e vai fazendo junto comigo. Coloca a ponta do seu fio no meio da sua mão, dá a volta nos 2 dedos fazendo um X na frente e agora segura o resto do fio com o seu dedo mindinho. Pega a sua agulha, passa embaixo do primeiro fio, tenta não deixar ele escorregar, embaixo do primeiro fio e pesca o seu segundo fio. Dá a volta de baixo para cima e agora é só fazer uma correntinha. Pesca o fio e passa dentro da correntinha. Aqui nós temos o anel mágico. O que tem de mágico nesse anel? Aqui nós temos uma correntinha já para a gente começar a fazer o nosso ponto. E quando você puxa esse fiozinho aqui, ó, quando você puxa o fio pequeno, ele fecha. Isso vai fazer com que o início da nossa peça fique bem fechadinho. E eu vou te mostrar agora como que a gente usa o nosso anel mágico. Vamos colocar aqui dentro desse anel mágico 6 pontos baixos e você já aprendeu como que faz o ponto baixo. Segura aqui o seu anel mágico bem pertinho, bem aqui juntinho. Você vai fazer o ponto baixo pegando a alcinha pequena e o anel mágico. Você vai pegar esses 2 fios. Então passa por debaixo desses 2 fios. Pesca o seu fio, ficou com 2 alcinhas, pesca de novo e você fez o ponto baixo no anel mágico, pegando aqui as 2 alcinhas, tá? Os 2 fios. Passo por debaixo, 2 alcinhas, tiro. Nós vamos fazer 6 vezes isso. E eu vou ter um anel mágico com 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cada vezinho desse aqui é um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo, só que ao invés de fazer na correntinha, como a gente aprendeu anteriormente, a gente tá fazendo dentro do anel mágico. E aqui no finalzinho, ó, o fio pequeno vai ficar aqui no último ponto. Agora é só puxar e fechar o meu anel mágico. E ele vai virar uma bolinha. Olha que bacana. Essa aqui seria a minha volta número 1. Então eu vou fazer agora um ponto baixo na volta número 2. Eu não vou mais fazer dentro do anel mágico, mas sim no próximo Vzinho, igualzinho a gente aprendeu agorinha. Passo pelo Vzinho, pesco meu fio,
e agora 2 alcinhas e pesco e coloco de novo aqui, tirando as 2 alcinhas. Agora eu vou colocar o meu marcador aqui no meu primeiro ponto da segunda volta, sabe por quê? Porque o nosso trabalho de amigurumi, ele é em espiral, então ele não tem fim nunca. Por isso você precisa usar o marcador para saber quando que termina a sua próxima volta. Eu terminei a volta número 1 e agora eu fiz o primeiro ponto da volta número 2 e aí eu coloco o marcador. Vamos treinar o ponto baixo e o aumento. Vamos fazer aumento em toda a volta. Então eu fiz o primeiro ponto, o aumento. E novamente, aumento. 2 pontos no mesmo buraquinho. Aumento. 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 E a última vez, aumento. E você vê que antes você tinha 6 pontos e agora você tem 12 pontos, porque você fez 2 vezes em cada ponto. E aí você pode puxar o seu fiozinho pequeno para apertar ainda mais, fechando totalmente o seu anel mágico. Terminamos porque a gente chegou no alfinete, então eu sei que terminou a volta número 2. Até aqui você já aprendeu correntinha, ponto baixo, aumento, anel mágico e agora chegou a hora do último ponto para você se formar em amigurumeira, que é a diminuição. A diminuição é o contrário do aumento. Antes você transformou um ponto em 2, agora você vai transformar 2 em 1. E é bem fácil, tá? Você vai pegar a alcinha da frente do primeiro ponto. Lembra o Vzinho? O V é composto por alcinha da frente e alcinha de trás. Alcinha da frente e alcinha de trás. Às vezes a gente pode trabalhar só com a alcinha da frente e às vezes só com a alcinha de trás. Para fazer a diminuição, nós vamos pegar só a alcinha da frente. Alcinha da frente do primeiro ponto, gira para ela enlarguecer e a alcinha da frente do segundo ponto. Agora eu tenho 1 ponto e 2 pontos na minha agulha e eu vou puxar um ponto baixo normal. Venho aqui, pode dar uma reboladinha na sua agulha, fico com 2 alcinhas e puxo. Eu transformei 2 pontos em 1 ponto só. Coloco meu marcador porque esse é o início da minha volta e vou fazer isso em toda a volta. Cuidado porque essa alcinha aqui você já trabalhou. Então, alcinha da frente, gira, alcinha da frente, 2 pontos na minha agulha, puxo e puxo. De novo, alcinha da frente, gira, alcinha da frente, 2 pontos, puxo e puxo. E mais uma vez, alcinha da frente com alcinha da frente, puxo e puxo. No final dessa volta, eu vou transformar 12 pontos em 6 pontos. O contrário do que a gente fez lá na volta número 2. E olha só, pode contar aí no final para conferir e você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pontos. Você fez o trabalho inverso do aumento. Olha como ele vai ficando. Você aumentou e agora você diminuiu. Com esses 5 pontos, você consegue fazer qualquer amigurumi. Agora que você já aprendeu esses 5 pontos, vem comigo, porque agora vai começar o verdadeiro passo a passo. E nós vamos começar com o fio branco, fazendo os braços do nosso coelho. Nós vamos fazer a mãozinha dele branca e o restante na cor cinza. E os pezinhos também a gente vai começar na cor branca e terminar na cor cinza. Mas você sempre pode fazer ele inteiro da mesma cor também, se você preferir. Para começar, você já sabe como segurar a sua agulha e como segurar a sua linha. Nós vamos começar fazendo um anel mágico e eu vou explicar bem devagarzinho para você, porque apesar de você ter acabado de praticar, eu vou fazer bem devagarzinho para você conseguir acompanhar a aula. Mas caso você tenha qualquer dúvida, é só você voltar ao vídeo e assistir de novo. A ponta do fio vai ficar no meio da sua mão. E você vai usar os 2 dedos, faz um X, pega a sua agulha, passa embaixo do primeiro fio, pesca o segundo fio e dá uma volta de baixo para cima. Pesca o segundo fio e faz uma correntinha. E tá pronto o seu anel mágico. Agora, dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, lembra o ponto baixo? Passa por dentro dos 2 fios.
pesca o seu fio, fica com 2 pontas, pesca de novo, de baixo para cima e tira. Passa por debaixo do anel mágico e já sai debaixo do fio grande, pesca ele, pesca de novo e tira. Bem devagarzinho, passo por baixo, pesco o meu fio e pesco novamente. Vamos fazer 6 desses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo o meu anel mágico para fechar. E agora vamos para a segunda volta, onde nós vamos fazer aumento em toda a volta. Ao, no mesmo ponto, mento. E eu vou colocar o meu marcador de ponto no primeiro ponto. Se você preferir, você pode utilizar um pedaço de fio. E é só você passar e deixar o seu fio aqui para marcar o primeiro ponto. É muito importante que você não perca o primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos fazer um aumento. Nós vamos fazer aumento agora em toda a volta. Cada ponto, 2 pontos. 1, 2, 3. Aumento. Aumento. E aumento. Quando chega nessa parte, eu gosto de puxar mais o anel mágico para ele fechar muito bem. Não pode ficar nem um buraquinho, nem pequenininho assim. Puxa bem e ele dá uma travada. Agora você vai contar quantos pontos tem e ele tem que dar, ó, no final dessa legenda aqui, ó, aumento em toda a volta e entre parênteses tem uma quantidade de ponto que vai ter no final. Então aqui está escrito 12, porque depois de 6 pontos, fazendo um aumento em cada ponto, você dobra a quantidade de pontos. Então vamos contar a cabeça de cada ponto para saber se a gente tem 12 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com o tempo você não vai precisar ficar contando, mas no início é muito importante que você sempre conte no final da volta para você não se perder. Terminamos a volta número 2, agora na volta 3 e 4, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Então, são 2 voltas com ponto baixo em toda a volta. Faço o meu primeiro ponto, coloco meu marcador e agora eu vou fazer ponto sob ponto. Cada ponto, um ponto. O bracinho, ele é a parte mais fininha do amigurumi. E às vezes pode dar um pouco de trabalho para manusear esse trabalho tão pequenininho. Mas é só no início, depois vai ficar muito mais fácil. Ó, sempre que você vai trabalhando, ele vai emborcando para o outro lado. Esse não é o lado certo. O lado que tem que ficar de dentro é o lado que está o seu fio do anel mágico. Então a gente vai desemborcar ele assim. E agora nós vamos fazer mais uma volta, que é a volta número 4. Como está aqui na legenda, aqui em cima. Vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Faço um ponto, coloco meu marcador e vamos lá. Ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Muita gente vem para a primeira aula e acaba desistindo depois de fazer os seus primeiros pontos. Eu quero te desafiar a fazer esse amigurumi até o final, até você ter ele prontinho nas suas mãos. Depois você decide se você gostou da técnica do amigurumi ou não. Mas por enquanto, termina o seu amigurumi. É muito prazeroso ter ele pronto nas suas mãos. Terminei a volta número 4 e agora nós vamos para a volta número 5. Nessa volta, nós vamos fazer 4 pontos e uma diminuição. Vou guardar esse pontinho aqui do anel mágico, nunca corte essa pontinha, porque ela serve para sustentar o seu anel mágico e garantir que o seu trabalho não se desfaça. Então você só guarda ela dentro e tá tudo certo. Nem no início, nem no final a gente vai deixar uma ponta muito pequena. Agora nós vamos começar a volta 5 com 4 pontos e uma diminuição. Faço o meu primeiro ponto, coloco o meu marcador e vamos fazer 4 pontos. O primeiro já foi, 2, 3, 4. Agora nós vamos fazer uma diminuição.
Lembra que eu acabei de te ensinar? Alcinha da frente do primeiro ponto, gira para abrir um pouquinho, alcinha da frente do segundo ponto e você vai ficar com 2 alcinhas. Puxa o seu fio bastante, não deixe ele folgado para não deixar buraquinho na sua diminuição. E agora é só fazer um ponto baixo. Você tem a sua primeira diminuição. Vamos de novo? 1, 2, 3, 4 e diminuição. Alcinha da frente e alcinha da frente e faz um ponto baixo. Agora nós vamos tirar o alfinete e vamos fazer a volta 6. A volta 6 vai ser ponto baixo em toda a volta. Coloco o meu marcador. Ponto baixo em toda a volta. Quando você terminar esse amigurumi, você vai ficar tão feliz e satisfeita por ter produzido alguma coisa com as suas próprias mãos. E você nem vai acreditar. Meu primeiro amigurumi eu saí mostrando para todo mundo, ele era o meu maior orgulho. Mas quando eu consegui vender o meu primeiro amigurumi, aí eu fiquei mais orgulhosa ainda. E depois eu nunca mais parei de fazer amigurumi. Já são 8 anos fazendo amigurumi. Você nunca mais vai querer saber de parar. Mas se você desistir agora, pode ser que você nunca mais volte para o amigurumi. Você pode achar ele difícil demais agora, mas eu só te digo uma coisa, continua. Agora, depois da volta número 6, nós vamos trocar para o fio cinza. E a troca de cor, ela acontece sempre no último ponto. Então, nós vamos desmanchar um pedaço do último ponto, puxa devagarzinho, deixa essas 2 alcinhas, coloca a sua agulha dentro das 2 alcinhas novamente e nós vamos enganchar o fio cinza. A gente dobra o fio cinza e puxa essa pontinha aqui, como se estivesse fechando o ponto baixo. Agora é só amarrar as 2 pontas. Antes de amarrar, se você não entendeu como é que deixa essas 2 alcinhas, você pode desmanchar o último ponto inteiro. E aí você pesca o primeiro fio e você tem as 2 alcinhas na sua mão. Agora é só pescar o fio cinza. Agora sim, depois que você pescou o fio cinza, pode cortar o fio branco. Deixa um pedacinho de mais ou menos 10 centímetros para você poder amarrar e ter aquela segurança que eu te falei. Amarra sem puxar muito e dá um nó cego. Enrola o seu fio e enfia para dentro da mãozinha. Isso aqui tudo vira enchimento ecológico, gente. Assim você não suja a sua casa e nem desperdiça material. Agora nós já temos o nosso fio cinza na agulha para trabalhar a próxima volta. E agora da volta 7 até a volta 10, nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Vem comigo. Um ponto em cada ponto. Sem aumento e sem diminuição. Vou colocar o meu marcador. Da volta 7 até a volta 10, vamos contar quantas voltas nós vamos ter? 7, 8, 9, 10. 4 voltas. Como que eu vou contar? Elas vão ser as voltas em cinza. Então, nós vamos contar 4 voltas em cinza. Não precisa ter medo de se perder. Um ponto em cima de cada ponto.
Aí, gente, agora nós vamos para a volta número 11. Na volta número 11, nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. Então, vai ser 1, coloco o meu alfinete, 2, 3 e diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente. E mais uma vez. 1, 2, 3. E diminuição. Alcinha da frente, alcinha da frente. Agora nós vamos fazer mais 2 voltas de ponto baixo em toda a volta. Então, vamos fazer 2 voltas, pontinho em cima de pontinho. Terminamos a volta número 13. Agora nós vamos selar esse ponto. Eu corto meu fio deixando uns 10 centímetros de segurança e faço uma correntinha. E tiro a correntinha do ponto. Agora eu aperto bem essa correntinha para não se confundir com o ponto. Ela é só para selar o último ponto. Tenho o meu primeiro braço. Vamos fazer o segundo braço repetindo exatamente a técnica desse braço. Então, você volta o vídeo um pouquinho e faz o segundo braço para esse vídeo não ficar muito longo. Agora é só cortar, fazer uma correntinha e tirar do ponto. Agora eu tenho 2 bracinhos. Essa parte da troca de cor a gente vai sempre deixar para trás e para dentro dos bracinhos. Então, a gente vai deixar sempre a parte mais bonita, mais aparente. Agora, nós vamos reservar esses 2 bracinhos e vamos começar a fazer as perninhas dele, ou dela. Agora, vamos para a parte do pé e da perna. Nós vamos começar bem parecido com o do bracinho. Vamos com o fio branco fazer um anel mágico. Passamos a agulha por baixo do primeiro ponto, por cima do segundo, dá a volta de baixo para cima, pesca o fio e faz uma correntinha. Agora nós vamos colocar 8 pontos dentro do anel mágico. Então, pegando as 2 alcinhas aqui, ó, do anel mágico e essa alcinha que sobrou, vamos fazer 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxamos o anel mágico. E agora vamos fazer 8 aumentos. Cuidado para não pular nenhum ponto aqui. O aumento em toda a volta. Cada ponto, nós vamos fazer 2 pontos. Aumento. 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 Aumento, aumento e aumento. Agora, na volta número 3, nós vamos fazer 4 aumentos. 1, coloco o alfinete no primeiro ponto. 2 aumentos. Aumento 3 e aumento 4.
Agora nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E agora 4 aumentos novamente. Aumento 1, aumento 2, aumento 3, aumento 4. Agora nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Tá vendo como a gente fez 4 pontos aqui e 4 pontos do outro lado e o nosso trabalho ficou mais oval do que redondinho? Essa é a nossa intenção. Deixar a perninha muito mais com formato de perninha mesmo, de pezinho e não apenas uma bolinha. Agora nós vamos para a volta número 4. Nessa volta nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta. Faço o meu primeiro ponto, coloco o meu alfinete. Esse amigurumi aqui, ele é um amigurumi super fácil. Ó, vamos fazer um ponto em cada ponto, tá? Ponto baixo em toda a volta. Esse amigurumi é um amigurumi super fácil e super rápido de fazer. Você vai ver que cada amigurumi que você for fazer parecido com esse vai ficar cada vez mais rápido. No final dessa oficina, eu vou te ensinar como você pode personalizar esse padrão para transformar em outros bichinhos. Um cachorro, um ratinho, um macaco. Qualquer bichinho que você quiser. E cada vez que você fizer um novo bichinho utilizando esse mesmo corpinho, você vai ficando mais rápida, porque você vai acabar decorando essa receita, esse padrão. Esse amigurumi aqui é fantástico para você vender na época da Páscoa, mas você vende ele durante todo o ano. Porque afinal de contas ele se parece com um personagem. Ele não é apenas um coelhinho da Páscoa, mas ele traz essa memória nostálgica de você assistindo televisão lá nos anos 2000. Agora nós vamos trocar de cor para cor cinza. Tiro o meu alfinete. Ó, lembra que eu falei para você que a troca é sempre feita no último ponto? Vamos manter essa troca aqui. Eu tiro o meu ponto, deixo 2 alcinhas e puxo. Agora eu corto o meu fio, deixando mais ou menos 10 centímetros de segurança. Agora a gente puxa o fio cinza. E aí a gente amarra as 2 pontas. Agora nós vamos fazer a volta 5 com ponto baixo em toda a volta. Ponto baixo em toda a volta. Olha só, como eu estava falando para vocês, esse amigurumi aqui é um amigurumi super simples e você vai ver isso. Não tem costura nas pernas, não tem costura nos braços e nem tem costura no pescoço. A única parte que vai ter costura é na orelha e no focinho, mas é uma costura bem facinha que eu vou te ensinar passo a passo. E por que eu tô te falando que ele é fácil? Muitas pessoas pensam que para o amigurumi ser valorizado ou até ter valor monetário, né, pagar bem por ele tem que ser um amigurumi difícil. Mas na verdade não. O amigurumi fácil, ele é muito mais rápido de fazer e muito mais prazeroso, porque você termina ele muito mais rápido. Além disso, você poder usar o mesmo corpinho para fazer outros personagens, sem ter que quebrar a cabeça novamente para aprender aquilo, é muito bom. Esse amigurumi é um amigurumi fácil, mas é um amigurumi super valorizado, super lucrativo e super fofinho. Agora nós vamos para a volta número 6 e nessa volta nós vamos começar a diminuição centralizada. Diminuição centralizada apenas na frente, porque o pezinho, gente, ele não diminui todo. Ele diminui apenas na frente, fazendo esse formato aqui. Vou mostrar para vocês. Faz um ponto baixo, coloca seu marcador. Vamos fazer 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora nós vamos fazer as diminuições centralizadas. Vão ser 6 diminuições. Alcinha da frente, faz o ponto de diminuição. Alcinha da frente, faz o ponto de
de diminuição. Alcinha da frente, 3. Alcinha da frente, 4. Alcinha da frente, 5. E alcinha da frente, 6. No final tem que sobrar 2 pontos certinho e você vai fazer 2 pontos baixos agora. 1 e 2. Ju, meu no final sobrou 4, então tá errado, desmancha e faz de novo. Até dar 10 pontos, 6 diminuições e mais 2 pontos. E olha como ele já forma como se fosse um sapatinho, vendo? Retinho atrás e fechando aqui na frente. Agora nós vamos para a volta número 7, onde a gente vai fazer 8 pontos e 5 diminuições. Faço o primeiro ponto, coloco o marcador. Vamos fazer 8 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora 5 diminuições. Alcinha da frente, 1, alcinha da frente, 2, alcinha da frente, 3, alcinha da frente, 4, alcinha da frente, 5. E você vai chegar no seu marcador. Olha o pezinho aí, ó, reto atrás e na frente o formato do pezinho. Agora nós vamos para a volta 8 e 9, onde nós vamos fazer só ponto baixo em cima de ponto baixo. 2 voltas com ponto baixo em toda a volta. Ju, eu achei muito difícil isso, não consegui fazer. Tenta de novo, tá? Eu falo que o amigurumi mais difícil é sempre o primeiro amigurumi. Por mais que ele seja fácil, se você for tentar uma receita super complicada depois, você vai conseguir. Mas agora você está se desafiando e saindo da sua área de conforto, aprendendo uma coisa totalmente nova. Mas depois que você aprender esse amigurumi, você nunca mais vai desaprender a fazer amigurumi. E o amigurumi, gente, ele é muito fácil, ele é apenas 5 pontos. Correntinha, anel mágico, diminuição, aumento e ponto baixo. É só isso. Então é muito fácil mesmo. Mas para você pegar o jeito, precisa um pouco de prática. E é isso que você está fazendo aqui. Pode ser que o seu primeiro amigurumi não fique bonito. Ó, agora nós vamos para a volta 9. Ponto baixo em toda a volta. Pode ser que o seu primeiro amigurumi fique com um monte de buraco e tá tudo bem. Pode ser que seu amigurumi fique com um formato estranho e tá tudo bem, porque ele é só o primeiro de muitos amigurumis que você ainda vai fazer. Mas esse amigurumi que você está fazendo agora, se ele for o seu primeiro, você vai guardar ele com todo o carinho do mundo, porque esse vai ser o início de uma nova jornada na sua vida. O amigurumi, ele mudou a minha vida, como eu te contei, e eu tenho certeza que ele pode mudar a sua vida também. Mas para isso acontecer, você precisa deixar. Então não desista do seu amigurumi por causa de uma diminuição ou por causa de uma patinha. Vai até o final, ok? Terminei aqui a minha patinha, primeira patinha. Agora, o que eu vou fazer? Tá vendo que a patinha tá aqui pra frente? Eu vou levar esse ponto até aqui atrás, mais ou menos. Então eu tiro meu alfinete e vou fazer mais 1, 2, 3, 4 pontos. Então, eu venho aqui, 1, 2, 3 e 4 pontos. Depois desse 4 pontos, eu vou encerrar a minha perninha. Corto ela e puxo o ponto numa correntinha para selar o ponto e não desmanchar. E eu tenho a minha primeira perninha. Olha que bonitinho esse pezinho. Ju, esse é só o pezinho, nós vamos fazer a perninha depois? Não, a perninha é bem curtinha. A perninha é só esses 2 pontos aqui mesmo, só essas 2 voltas aqui mesmo. E o pezinho é esse restante. Você vai ver que o formato vai ficar bem bonitinho. A ideia desse amigurumi é realmente que as pernas dele sejam um pouquinho mais curtas e que o corpo dele seja um pouquinho mais alongado. E agora, nós vamos fazer a segunda perninha. Então, você volta o vídeo um pouquinho e faz a segunda perninha, para esse vídeo não ficar
muito longo. Eu já fiz aqui a minha segunda perninha e agora a única diferença que você vai ter da segunda perninha para a primeira é que você não vai cortar o fio. Então, atenção, não corte o fio da segunda perninha, tá? Nós vamos fazer alguns pontos aqui até chegar na lateral do meio, do outro lado, tá? Então, olha só. Essa segunda perninha que a gente tá fazendo, ela vai ser a perninha da direita. E essa primeira que a gente fez vai ser a perninha da esquerda. A gente precisa caminhar com esses pontos até chegar aqui nessa lateral pra gente juntar as duas perninhas. Então, eu vou fazer alguns pontos, eu vou contar aqui quantos pontos deu, mas você tem que contar os seus para ver direitinho como que vai ficar o seu gancho, tá? Ele tem que ficar bem certinho na lateral. Deixa eu ver aqui. Mais um. E mais um. Vou contar pra você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu aqui deu 7 pontinhos e ele vai ficar bem na lateral aqui da minha perninha. Na outra lateral, tá vendo? O seu trabalho acabou aqui, você vai dar a volta para terminar na outra lateral, porque na próxima aula nós vamos juntar essas duas perninhas e subir o corpinho e depois juntar os dois bracinhos e a gente vai subir. Na próxima aula você já vai estar com o corpinho todinho prontinho. E aí na próxima a gente faz a cabeça e na última aula a gente finaliza o nosso coelhinho muito fofo. E olha só, nessa aula você aprendeu a fazer os braços e os pezinhos do seu coelhinho. Amanhã nós vamos aprender a fazer a barriga dele e também o esqueleto e o enchimento. Então não perca a aula de amanhã. Não deixe para a última hora para fazer o seu coelhinho, porque as aulas vão ficar disponíveis apenas até domingo à meia-noite. Então não esquece, vai fazendo ele junto comigo. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula e já coloca aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Eu quero ler alguns comentários amanhã com você. Então coloca aqui embaixo o comentário. E não esquece de tirar foto de como que tá ficando o seu coelhinho e mandar lá na comunidade, até para motivar as outras amigurumeiras que também estão mudando de vida através do amigurumi como você e eu. E não esquece de postar no Instagram e marcar a Kako Amigurumi, porque eu quero ver como que tá ficando o seu coelhinho. Eu vou repostar algumas fotos lá no meu Instagram. Então não esquece de marcar @KakoAmigurumi. Ó, eu tô ansiosa para nossa aula de amanhã, onde a gente vai fazer o corpinho dele. Se você terminou muito rápido, você já pode fazer 2 coelhinhos de uma vez só. E fica à vontade para trocar as cores conforme você preferir. Na próxima aula eu já vou te mostrar um pouquinho como que você consegue transformar o seu coelhinho em outros bichinhos. Ah, e um recado muito especial. Eu tô preparando uma surpresa, uma loucura mesmo, para nossa aula de despedida que vai acontecer no domingo às 17 horas. Então já fica ligadinha por aí. Então até a próxima aula. Um beijo, um queijo e uma rapadura. Te vejo amanhã.